Hoje vamos analisar o poema José, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1942. Trata-se de um poema modernista com liberdade de rimas, linguagem coloquial, cenários da vida cotidiana, uso de regionalismos e é farto em linguagem figurada para exprimir temas da situação limite em que se encontra o eu lírico, o tema da solidão, do abandono, da impossibilidade, da impotência, do desencanto, da angústia, uma luta travada interiormente contra a visão pessimista do porvir, ou seja, um verdadeiro conflito existencial. O próprio Drummond, em cartas e entrevistas, nos fala sobre esta crise existencial. Em uma entrevista à sua filha, o poeta admitiu que José é um poema de explosão, é o poema de um suicida que não se suicidou. Em uma carta a um amigo historiador, mineiro como poeta, Drummond explica que escreveu o poema José num momento de crise existencial em que queria fugir de tudo e de todos e não voltar fisicamente para Minas Gerais. Para entendermos melhor o poema José, é importante uma reflexão sobre o contexto em que a obra foi escrita. É importante conhecermos a época em que o poema foi lançado. Em 1942, a Segunda Guerra Mundial encontrava-se no auge, com amplo poderio das forças do eixo, comandadas pelo tripé Alemanha nazista, Itália fascista, Japão imperialista. A Batalha de Stalingrado, cuja vitória soviética significou a mudança do pêndulo em favor dos aliados no fronte leste, só ocorreria no final do ano de 42. No fronte do Pacífico, os Estados Unidos haviam acabado de entrar na guerra, em dezembro de 41, e ainda tentavam se organizar para a luta de fato. A primeira vitória americana sobre os japoneses em Midway aconteceria somente em junho de 42, como um sinal de esperança de que os aliados poderiam vencer o conflito, mas num futuro imprevisível, distante. Ou seja, os rumos da guerra ainda estavam indefinidos. O mundo mergulhado na incerteza, no prenúncio do caos, vislumbrando um cenário que poderia vir a se tornar catastrófico para a humanidade. Isso tudo acontecia no contexto internacional, e nesse contexto surge o poema José, de Carlos Drummond de Andrade, com um agravante. Como se não bastasse tudo o que ocorria no cenário internacional, aqui no Brasil o país era governado por uma ditadura, a ditadura Vargas, que flertava com o nazismo, que vacilou muito e quase levou o país a lutar do lado errado da guerra. E Drummond, como se sabe, era um homem de ideais, progressista, de esquerda. Então imaginem como se sentiu o poeta vivenciando aqueles tempos. Diante de um cenário desses, tínhamos o mundo em desencanto, o Brasil em desencanto e o homem em desencanto. Esta era a pergunta cotidiana que todos os que ansiavam pela paz se faziam. E agora? E agora, José? Para onde caminhas? Para onde caminha a humanidade? O eu poético, o eu lírico, diante das contingências históricas e de suas próprias inquietações pessoais, questionava o outro e se questionava. E agora, José? E questionava o leitor. E agora, você? Então, uma interpretação possível para o personagem José é a de que ele significa não apenas o próprio poeta, mas cada um de nós ou todos nós no conjunto, ou seja, toda a humanidade, valendo-se o eu lírico neste caso da linguagem figurada, a metonímia, ou seja, o indivíduo pelo coletivo, o ser individual pelo ser universal, a unidade pela diversidade. Quem é, então, o personagem José? O nome escolhido, José, o mais utilizado na língua portuguesa, aplica-se no poema ao ser humano comum.
Ele representa a unidade na diversidade. Um homem, unidade, significando as várias possibilidades de homens, de gente que ama, gente que zomba, que faz versos, que protesta, que sofre, que luta, essa diversidade. E como se caracteriza o poema José? José é um poema lírico? É um poema de cunho social? José tem características líricas? Sim, são evidentes. José é um poema de expressão social? Também, sim. Sim, é lírico no sentido de que apresenta referências líricas, aspectos subjetivos que remetem o eu poético, o eu lírico, ao próprio poeta Drummond em suas vivências e angústias. E é um poema social enquanto veicula aspectos que, embora frutos de um contexto histórico, remetem ao homem no sentido universal, com suas preocupações cotidianas, sua luta pela sobrevivência, as necessidades emocionais e as inquietações metafísicas. Vejamos então como se apresentam os aspectos líricos no poema. José faz versos. José, além das características comuns a todos os humanos, ama, protesta, faz versos, tem uma biblioteca, sugerindo que a abordagem dessa personagem inclui o poeta. Minas Gerais está presente no poema. José parece ser mineiro, pois há referências a Minas Gerais no poema, como sugere a quarta estrofe. Quer ir para Minas, Minas não há mais. Sabe-se que Drummond era mineiro da cidade de Itabira, e o próprio Drummond fala sobre o poema e o significado de ser mineiro para ele numa entrevista à sua filha. Vamos ouvir então a gravação pelo próprio poeta. O que é José, por exemplo? José é um poema de explosão, é um poema de suicida que não se suicidou e que conseguiu, através de José, que foi reprovado. Me lembro que Afonso Arinos achou o José um poema errado, porque eu falava que Minas não havia mais. Minas não havia mais para mim naquele momento. Minas há em mim de uma maneira assim, intolerável, mas é profundamente, porque eu sou mineiro e se há uma coisa na vida que eu não sou brasileiro, eu sou mineiro. Mas então, aquilo era um momento de desespero em que eu não tinha nada, não tinha Minas Gerais, não tinha nenhum apoio, nenhum cavalo para fugir. E essa imagem do cavalo é natural numa pessoa que era filha de fazendeiros. E para a ideia de ter um cavalo arriado à sua porta é muito importante, porque o cavalo dá uma ideia de liberdade, uma ideia de expansão, né? que eu não tinha em mim. Aliás, eu mal sabia andar a cavalo. Então, o poema valeu para mim como exorcismo. Agora, depois, eu já não sinto a necessidade de exorcismo. Segundo o próprio Drummond, portanto, o poema reflete um momento em que o poeta passava por uma situação limite, uma crise existencial. Outra referência a Minas Gerais é a lavra de ouro, na terceira estrofe, que, como figura de linguagem, tanto pode significar riqueza, bens materiais, como o próprio trabalho, o ofício ou emprego de José, pois uma lavra em Minas é um pedaço de terra onde o minerador tenta retirar o seu sustento. Ainda sobre sua vivência no interior mineiro, o poeta evoca na estrofe final os regionalismos do interior de Minas, bicho do mato e o hábito de se deixar um cavalo arriado à porta de casa para saídas de emergência. Outra característica lírica é a referência à utopia, na segunda estrofe. Quando se fala em utopia, não veio a utopia, Drummond dá outra mostra de seu lirismo, pois ele nutria esperança por ideais progressistas de uma esquerda utópica, mas na prática, na existência, mostrou-se decepcionado com o Partido Comunista, com o qual ele mantinha relações. A referência à teogonia na sexta estrofe também é um indício do subjetivismo do poeta. Teogonia é um conceito ligado à criação dos deuses. Drummond tinha uma relação instigante com a ideia de Deus. Embora tivesse sido criado na religião católica para ser, como o próprio poeta dizia, temente a Deus, ele se questionava: se Deus criou o mundo, quem criou o Deus?
Esse é um questionamento existencialista. Para o existencialista, as soluções de seus conflitos resultam de suas próprias lutas, não de soluções mágicas advindas de poderes divinos. No existencialismo, a existência precede a essência. O concreto precede o abstrato. Não é um Deus que gera o homem, mas o homem que gera seus deuses. No poema não houve teogonia para José, nenhuma geração de divindades para socorrê-lo, nenhuma intervenção mística no seu momento de desespero, como seria comum entre homens de fé, que inclusive não era exatamente esse o perfil de Drummond, pois o poeta preferia definir-se como agnóstico. Bem, pessoal, até aqui nós tivemos uma visão global, panorâmica do poema. Agora vamos passar à análise de cada estrofe, partindo de um resumo do que já foi abordado. José é um poema modernista composto por 6 estrofes com um número variado de versos em forma de redondilha menor, de 5 sílabas ou pentassílabos. Versos brancos, sem preocupação com rimas. A redondilha menor agiliza a leitura, confere ao poema uma atmosfera de agitação, de turbilhão, de pressa, de urgência para a solução da situação limite em que se encontra o eu lírico. A pergunta-chave, e agora? Repetida várias vezes, inicia o poema e já se tornou um refrão no imaginário do leitor. Ela aparece nas 4 primeiras estrofes, quando o eu lírico se dá conta de sua carência, de sua solidão, diagnosticando a situação, e está caindo na real, como se diz popularmente. A partir da 3ª estrofe, o eu lírico inicia o processo de busca da resposta à sua indagação. E agora? Quando esta é colocada pela última vez no poema. Nas 2 últimas estrofes já não acontece mais a pergunta, porque o eu lírico encontra-se, então, numa busca frenética para encontrar uma resposta a essa pergunta, uma saída para aquela situação limite. Vamos, então, proceder à análise das estrofes. Primeira estrofe. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Na primeira estrofe, o poeta inicia o questionamento. E agora, José? Expondo a ausência de referenciais habituais da existência humana. E define José como o homem comum que se encontra sem alento, sem visão, nas trevas, no frio da solidão. O verso "A festa acabou", ou seja, a fase feliz, as alegrias se foram. A luz apagou, quer dizer, José se encontra nas trevas, não consegue vislumbrar perspectivas de futuro. O povo sumiu, José amarga o abandono da solidão. A noite esfriou, quer dizer, a tristeza é tanta que sugere sofrimento físico. Vejam que os versos em redondilha menor permitem ao leitor fazer várias leituras do tom da poesia. Os versos apresentam um ritmo dançante e, dependendo da leitura, sugerem até um toque de ironia nas perguntas, seguindo o ritmo, que poderiam ser assim. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Então veja que aí pode haver um toque de ironia, mas dependendo da leitura também esse ritmo já pode sugerir um toque de desespero. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Então vejam que existe essa possibilidade de o leitor participar da elaboração do poema, inclusive quando o eu lírico pergunta, e agora você? Sugerindo uma questão ao próprio leitor. E nesses versos finais, o poeta manifesta seu lirismo pessoal, pois ele se inclui no contexto. Você que faz versos. Assim,
Nessa primeira estrofe já se percebe que José é a figura do homem individualizado, mas tomado em seu sentido universal. Então ele significa não apenas o próprio poeta, mas cada um de nós, ou todos nós em conjunto, ou seja, toda a humanidade, valendo-se o eu lírico, nesse caso, da linguagem figurada, a metonímia, a parte tomada pelo todo, traduzida aqui na ideia do indivíduo pelo coletivo, o ser individual pelo ser universal, a unidade pela diversidade. José é o homem comum, não tem nome, então ele se aplica a qualquer um, a qualquer ser. Segunda estrofe. Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Nessa estrofe, o poeta utiliza o recurso da repetição enfática de termos e expressões, manifestando sentimentos que denotam exclusão, negação, decepção, derrota, pessimismo. A estrofe inteira é dominada pela sensação de perda, com a repetição da preposição sem, que é uma partícula excludente, e do advérbio de negação, não. Nos 3 primeiros versos, com a repetição do verbo estar, que transmite ideia de estado, e a repetição da preposição sem, José encontra-se em um estado de exclusão, impedido de satisfazer suas necessidades psicoemocionais. Sem mulher, sem discurso, sem carinho. Nos próximos 3 versos, surgem verbos de ação, porém eles estão no infinitivo, na forma estática, não flexionada, onde o uso da expressão impeditiva não pode reforça o que lhe é negado. Exercer a ação denotativa desses verbos, que traduzem prazeres, vícios, necessidades físicas, fisiológicas de beber, fumar, cuspir. Os próximos versos manifestam decepção e pessimismo. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. O verso O bonde não veio localiza José num cenário cosmopolita, urbano. Para o eu lírico, a noite, a escuridão, as trevas estendeu-se e, por conseguinte, tudo o mais falhou. Há uma ruptura nos pilares cotidianos da existência. O despertar de um novo dia, de um novo tempo, o riso, a tão sonhada felicidade, a utopia, quer dizer, o sonho, o desejo de uma sociedade justa e igualitária. E aqui o poeta remete sua inspiração ao ideal da sociedade utópica, lembrando sempre que Drummond idealizava uma esquerda utópica. Nessa estrofe, o poeta repete o verso A noite esfriou. É o único verso repetido, além do principal e agora José, o que confere um significado especial à ideia de noite no poema, ou melhor, reforça o significado de uma iminente era de trevas para o eu lírico. Os próximos versos sugerem a derrota, o desencanto. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? O uso do pronome indefinido tudo, repetidamente, com os verbos no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, com a ação finalizada, reforça a sensação de derrota do eu lírico diante das fatalidades que lhe apresenta a existência. Terceira estrofe. Bom, então até aqui as estrofes significaram principalmente a constatação da realidade para o eu lírico. Agora ele passa à reflexão sobre o que significa constatar essa realidade. E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? A terceira estrofe
é basicamente constituída sem verbos. É uma estrofe essencialmente nominativa e metafórica, onde predominam substantivos e adjetivos que definem, em meio ao questionamento-chave, definem e questionam a própria humanidade de José, através da linguagem figurada. Então, vejamos, doce palavra quer dizer suas mensagens positivas, sua capacidade de amar. Instante de febre são os momentos de inspiração criativa. Gula e jejum, os tempos de fartura e escassez. Biblioteca, o conhecimento. Lavra de ouro, as riquezas, o meio de vida. Terno de vidro, a vaidade, suas fragilidades. Incoerência, ódio, o seu lado negativista. Todo esse rol de características que definem sua humanidade é questionado. De que tudo isso vale agora? Ou o que será de tudo isso agora? Observem que na evocação da humanidade de José não há referência explícita à religiosidade. Quem assistiu ao vídeo anterior, a primeira parte dessa análise, deve se lembrar da abordagem sobre o lirismo, o subjetivismo do poeta no poema, quando surge a questão da teogonia que vai aparecer na última estrofe. Relembrando, teogonia é um conceito ligado à criação dos deuses. Drummond tinha uma relação instigante com a ideia de Deus, embora tivesse sido criado na religião católica para ser, como o poeta mesmo dizia, temente a Deus. Ele se questionava: se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Esse é um questionamento existencialista. Para o existencialista, as soluções de seus conflitos resultam de suas próprias lutas, não de soluções mágicas advindas de poderes divinos. No existencialismo, a existência precede a essência, o concreto precede o abstrato. Não é um Deus que gera o homem, mas o homem que gera seus deuses. No poema não houve teogonia para José, nenhuma geração de divindades para socorrê-lo, nenhuma intervenção mística no seu momento de desespero, como seria comum entre homens de fé, que inclusive não era esse exatamente o perfil de Drummond, pois o poeta preferia definir-se como agnóstico. Assim como dito anteriormente, na evocação da humanidade de José não há referência explícita à religiosidade. Talvez numa observação mais acurada poder-se localizar algum indício desse fator da religiosidade no verso sua incoerência. Todo ser humano tem suas incoerências em determinados aspectos. O próprio Drummond, embora definindo-se como agnóstico, costumava usar a expressão "meu Deus do céu" em diversas situações. E ele procurava justificar essa incoerência de forma um tanto divertida e irônica, dizendo: é apenas um vício de linguagem. Quarta estrofe. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Até aqui o eu lírico passou pela fase da constatação, depois pela reflexão e agora passa à fase de busca de solução, manifestada através da repetição do verbo querer, exprimindo o desejo de José. Quer achar uma saída, quer fugir e vale como saída até morrer. José quer fugir, busca desesperadamente a saída, com a chave na mão, ou seja, ele tem os recursos e a vontade, mas é impedido, pois não há como aplicá-los. José, que vive num meio cosmopolita, vive na cidade, busca um retorno às origens no interior de Minas, mas não reconhece mais esse interior, não o encontra em si mesmo. Nesse ponto destaca-se o lirismo do poeta, lembrando que Drummond era mineiro da cidade de Itabira. Enfim, o eu lírico se vê tão impotente que tem dificuldade até para encontrar uma forma de morrer. Vejamos então a quinta estrofe.
se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Então vimos que até aqui o eu lírico passou pela fase da constatação, depois pela reflexão, partindo então para a busca de solução, agora considerando as possibilidades. Ao contrário da estrofe 3, que era uma estrofe nominativa com predominância de substantivos, essa é uma estrofe plena de verbos com ênfase no sujeito, a repetição do pronome você. Mas não se trata de ações realizadas. O uso do subjuntivo no imperfeito sugere alternativas, hipóteses, possibilidades de solução para a sua situação limite. Porém, o significado dos verbos determina uma redução gradativa dessas possibilidades. Os 3 primeiros versos apresentam verbos que veiculam sonoridade: gritar, gemer, tocar música. Soam como grito de socorro que começa estridente, gritar, e vai se degradando, diminuindo em intensidade, até silenciar nos verbos seguintes: dormir, cansar, finalmente morrer. Sugerindo que José está entregando os pontos, mas não, só que não. O uso das reticências reforça que as ações possíveis não estão finitas. Ele não morre. José teima em viver, agarra-se à existência. José não morre, não consegue morrer, e o poema promove uma espécie de redenção do eu lírico, a admissão de uma justificativa existencial. Ele não morre porque é duro, é teimoso, e mesmo no abandono, mesmo à revelia, teima em continuar vivendo. É a paráfrase do homem na luta pela sobrevivência a qualquer custo, mesmo diante das mínimas possibilidades de êxito, mesmo diante da iminente hipótese de suicídio. Ele se agarra à existência. Passemos então à 6ª e última estrofe. Após passar pelas fases de constatação, reflexão, busca de solução, possibilidades, o eu lírico chega a uma fase de decisão, de resposta à sua indagação. E agora? Então vejamos. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Novamente, a repetição da partícula excludente sem, a sensação de solidão, da noite, do escuro, das trevas, do abandono, da falta de apoio dos amigos, da família, da sociedade, sem parede nua para se encostar. Anteriormente, nas primeiras estrofes, a partícula sem expunha a falta de seus referenciais cotidianos. Agora trata-se da falta de apoio para a solução da situação-problema, ou seja, é a continuidade da falta, da carência, o que determina um estado de solidão permanente. Ao final, destaca-se o desejo pela fuga em busca da liberdade, sem cavalo preto que fuja a galope. Mas o que José consegue mesmo é apenas marchar, a marcha em vez do galope. É uma solução alternativa, uma forma de entrega, de conformismo diante das dificuldades da existência. De repente, da impossibilidade do galope, ele se conforma em marchar. É o caminhar automatizado, remetendo aos mecanicismos da vida em sociedade. Já que não consegue ultrapassar a situação limite em que se encontra, ele se entrega à segurança de uma existência acomodada. Faz uso de uma solução prática, imediatista, mas que se revela não uma solução definitiva, e sim uma espécie de trégua em sua crise existencial, pois ele segue em frente, aparentemente acomodado, porém sempre perturbado pelo questionamento interior. Para onde? No fundo, José ainda está questionando, buscando, mas em um ritmo desacelerado.
Essa é uma visão estrita do homem em seu conflito existencial, mas, num sentido lato, evoca os tempos beligerantes, terríveis, então vigentes em 1942, quando o poema foi lançado, com o Brasil sob ditadura e o mundo em guerra, onde o combatente, o homem, marchava para o desconhecido, assim como a humanidade marchava para um destino indefinido. Marchava, mas não desistia, e o fazia com uma indagação. Para onde? Para onde caminhas, José? E para onde caminha a humanidade? É também um vislumbre de esperança, mas não da esperança como crença em fórmulas mágicas para a solução dos problemas, e sim de uma esperança que deriva do fortalecimento da autoconfiança, da resistência humana quando tudo parece perdido. É a saga do existencialista.